Bom, Mauro, a situação chega a ser ainda mais constrangedora. Pegando de gancho a situação financeira do Corinthians, né, que é muito complicada, ainda mais com a possibilidade de transfer ban. O que isso quer dizer? O clube não vai poder contratar na próxima janela. A Gaviões da Fiel, a organizada do Corinthians, se reuniu com a Caixa Econômica Federal na última sexta-feira. O encontro foi para discutir a quitação da dívida do clube com o banco pela construção da Neoquímica Arena, por meio de doações de torcedores. O clube foi avisado das tratativas. Em entrevista à UOL, o presidente da organizada, Alexandre Domênico Pereira, afirmou que, apesar de a agremiação ter ciência do plano, não houve uma aprovação formal por parte do clube. De acordo com o relatório apresentado pela diretoria do Corinthians aos conselheiros, a dívida com o banco era de 703 milhões de reais em dezembro do ano passado. O débito se refere ao financiamento de 400 milhões feito no Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. Mauro César Pereira, a torcida querendo fazer doações para quitar a arena. É um direito dela, ela buscar. Eu acho um tanto quanto... Essa é uma demonstração de como o Corinthians é mal gerido, né? Quer dizer, os torcedores procuram a Caixa para pagar o estádio porque os dirigentes não conseguem viabilizar esse pagamento há 10 anos, né? O estádio foi inaugurado, vai fazer agora... Está fazendo agora 10 anos, foi antes da Copa. 10 anos que o estádio tem. Então, 10 anos dessa enrolação, não consegue reduzir essa dívida, que não estivesse quitado. Mas, olha, o Corinthians já pagou, em 10 anos, 50% do estádio, 70% do estádio, 80% do estádio, 30%. Não, fica nesse rolo que ninguém sabe o número real. Aí é a torcida que toma a iniciativa. Acho muito difícil você conseguir levantar todo esse dinheiro, né? Que é muita grana, tem juros, é uma negociação complexa, mas, enfim. Eu acho que quando a torcida faz isso, fica muito claro que o Corinthians não tem um plano para sair dessa situação. Aí o torcedor toma iniciativa, né? É inusitado, mas é mais uma demonstração do quão mal gerido é o Corinthians há muito tempo, né? Acho difícil isso aí dar certo. Tomara que dê, que os torcedores consigam, seria bacana, mas acho muito complexo. É bacana, mas é meio constrangedor, né, Bruno Prado? Sim. O clube não consegue pagar a sua dívida. O clube não consegue quitar o que ele deve. O clube, com toda a sua estrutura, com arrecadação de bilheteria, com venda de produto, com patrocínio, com direito de transmissão da TV, e aí a torcida organizada. Se a torcida organizada conseguir e o clube não, é um mico histórico pro Corinthians. A gente vai voltando aqui para a Rádio Jovem Pan em 2 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, porque a Gaviões da Fiel teve uma reunião com a Caixa Econômica Federal para discutir a quitação da dívida do estádio. Ou seja, por meio de doações. Cara, é uma baita atitude da torcida que não aguenta mais ver seu clube mergulhado em dívida. Mas se a Gaviões conseguir quitar uma dívida que o Corinthians, instituição, não conseguiu, mostra que esse clube virou um pardieiro. Virou uma bagunça, né, Bruno Prado? Isso, assim, claro, é melhor ver, esperar o que quer, mas, assim, me parece algo meio que... não um desespero, eu não acho que a torcida organizada faz algo no desespero, não. Tem torcedores fanáticos, mas a cúpula da torcida não é exatamente dessa maneira. Mas, sei lá, me parece algo mais uma tentativa de mostrar que a torcida pode levantar o clube. Mas é uma coisa muito complexa, né? Não é uma coisa tão simples, né? Você pagar uma dívida tão grande como essa, a gente nem sabe todos os detalhes de como foi feito o contrato, de como são as condições. Então, é muito difícil. O Corinthians, claro, já era para ter resolvido essa questão, não necessariamente quitado, mas pelo menos era uma situação que poderia estar mais adiantada várias vezes, até no final do mandato do Duílio, de novo, falou-se sobre um acordo que ia acontecer e não aconteceu. Então, isso também não é só isso, a dívida do Corinthians não é só referente ao estádio, mas é uma coisa que atrapalha também o Corinthians. E não acho que foi um erro fazer o estádio.
a maneira como foi feita poderia ter sido melhor, né? O Palmeiras mostra que havia outras maneiras, e o Palmeiras tem também os seus problemas, né, com a construtora que fez o estádio. Acho que o estádio do Corinthians é um estádio maravilhoso, acho que o Corinthians tinha que fazer, mas a condição que foi feita acho que não foi a melhor, e também porque as condições naquele momento eram diferentes das que são hoje, inclusive a empresa que fez o estádio também teve seus problemas, mas o time isso aí é uma coisa muito difícil, né? O Corinthians tem que resolver os seus problemas e não a torcida do Corinthians. Mas eu também não vejo com otimismo. Ontem, quando a gente falou sobre a declaração do Rosalá Santoro, o Corinthians, hoje o Corinthians eu não concordo que vire SAF, como eu falei ontem, pode ser que vire daqui a um tempo por falta de gente competente para tocar. Né? E hoje eu não vejo no Corinthians ninguém assim, a atual diretoria e nem o grupo que estava no poder, com força para fazer alguma coisa pelo Corinthians, tirar o Corinthians do buraco. É um buraco, né? E vai ser um mico histórico. Vai ser um mico, assim, surreal se a torcida conseguir pagar uma dívida que o clube não conseguiu, pelo contrário, que só aumenta. E para piorar, ainda mais, cara, é surreal. Aí querem que a gente dê notícia positiva, não tem como. O Antônio Oliveira, ele revelou em entrevista coletiva após o empate com o São Paulo, que ele teve proposta para deixar o Corinthians recentemente, mas ouviu o pedido dos jogadores que solicitaram a sua permanência. Ele revelou essa situação que aconteceu há alguns meses após o empate diante do São Paulo. Ou seja, o Corinthians pode tá mergulhando em dívida, treinador quase saiu, pode não poder contratar ninguém por transfer ban, talvez. Vamos escutar aí a declaração do Antônio Oliveira sobre essa possível saída dele do clube, mas ele ficou de acordo com a sua declaração por causa do pedido dos jogadores. Vamos ouvir aí o Antônio Oliveira. Em nenhum momento venho para aqui me lamentar, portanto, nem dizer que não tenho aquele, que não tenho isto, não tenho aquilo, portanto, eu quero gente aqui comprometida com a causa que se chama Corinthians, portanto, eu já disse várias vezes, portanto, de que estaria sempre, ou estive numa posição confortável, mesmo quando aceitei este desafio, pude ir para outra estabilidade com outros recursos, mas apaixonei-me pelo desafio e vou nele até ao fim. Portanto, nessa perspectiva, está-me a dar um prazer enorme a poder trabalhar mediante as circunstâncias, os desafios que nos vão aparecendo todos os dias, porque aqui vou-vos explicar uma coisa, porque é fácil estar aí sentado e mandar uma pergunta. Eu aqui tenho sido muito mais do que apenas um treinador de futebol. Porque não é fácil, diante das circunstâncias e das dificuldades, mobilizar esta gente constantemente. Portanto, nessa perspectiva, dar a conhecer a valentia, o empenho, a entrega que estes jogadores tiveram contra uma equipa que já tem um elenco já formado há não sei quanto tempo, portanto já muito mais estável. Pode vir o Dorival, pode vir o Carpini, pode vir o Zubeldia, é uma equipa estável, portanto um elenco de grandes recursos, de grande qualidade. Poderia ter estado ou continuado numa posição estável onde eu estive antes de vir para aqui. Portanto, e mesmo quando eu estive aqui, podia ter ido para outra situação com outros recursos e mantive neste projeto que eu me apaixonei, neste desafio que eu me apaixonei, principalmente pela sua torcida, pelos desafios, pelos jogadores que eu criei um elo e um vínculo, e eles também foram responsáveis por eu continuar aqui, porque me pediram para eu continuar. Portanto, nessa perspectiva, isso é passado, já não interessa para nada, agora só estou a dizer que cada vez mais, com os desafios que nos vão aparecendo, estou cada vez mais apaixonado por este clube que me entrego de corpo e alma e todos os dias acordo com uma disponibilidade enorme para poder novamente começar a trabalhar. Olha aí, ó, a situação do Corinthians poderia até piorar, Zé Manuel. Mas e poderia mesmo. E ele foi bem sujeito ao homem, hein? Porque do jeito que ele tá vendo a crise no Corinthians, se foi uma proposta boa, né, financeiramente para ele,
ele pode se arrepender um pouquinho mais pra frente de não ter aceitado essa proposta. Então, ou ele está olhando para o currículo dele, quanto mais tempo ficar no Corinthians, melhor, independente, mas não é legal cair. E esse risco é real. É real. Mas, assim, para o Corinthians, eu acho que troca de treinador, mudança no comando técnico, não é solução, não. Solução para o Corinthians eu acho que não tem, porque ele vai sair contratando agora na janela. Tem dinheiro para isso? Não tem. Vai, sei lá, trazer jogador aí que empresário quer colocar no time, e aí serão boas opções, jogadores que vão ser colocados para a vitrine. O Corinthians já passou por isso e muita gente criticava e não dava certo, e não é o ideal mesmo para um time do tamanho do Corinthians, principalmente uma direção que chegou propondo resolver os erros do passado. Mas daqui a pouco o Corinthians, a missão do Corinthians vai ser permanência na Série A do Campeonato Brasileiro se as coisas não mudarem num curto espaço de tempo. Mudança de treinador acho que não resolve agora. Você vê recortes de soluções sendo encontradas, né? Coisas pequenas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no trabalho do Antônio Oliveira. Mas do jeito que a coisa está tão ruim, eu acho que ao invés de mudar, é melhor você dar um pouco mais de sequência para saber se ele tira mais alguma coisa do que tem ali no Corinthians, para tentar ver se surge algo. Quem sabe pinça mais alguém ali na base, mais um garoto como o Bidon, como o Wesley, entrando no time, capaz de resolver. Esse crescimento do Yuri Alberto, o Garro melhorando, o Coronado também precisa continuar evoluindo, né? E no Clássico demonstrou algo mais. Assim, o futebol é um negócio tão maravilhoso que, de repente, um time como o Corinthians, que você olha aqui na tabela e nos últimos jogos que você vê em campo, fala, esse time tá brigando mesmo contra o rebaixamento, vai continuar. De repente consegue buscar solução aqui, solução ali, e pelo menos faz um campeonato decente, sem sustos. Esse é o sonho da torcida nesse momento. Bruno Prado, se foi uma proposta boa, ele pode se arrepender, hein? Porque é o que você fala. Em clube brasileiro, o treinador não tem estabilidade nenhuma. Principalmente no Corinthians. Sim. Quantas vezes o Corinthians mudou de treinador nos últimos anos? Sim, foram vários treinadores. Só a gente cita aqui uns 7, 8. Sim, não tem nenhuma estabilidade, nenhuma garantia. Eu não sei qual foi a proposta, de que clube, de valores menos ainda, mas, assim, se fosse uma boa proposta, com certeza ele ficando, ele tem um risco aí que ele sabe disso, né? Ele está aqui no futebol brasileiro desde 2021, né? Ele já conhece bem aqui o futebol do Brasil. Aliás, desde 2020, ele chega em 2020 como auxiliar do Gesualdo Ferreira no Santos, que foi demitido rápido também, né? O Gesualdo no Santos também não teve muito tempo, não. Depois Atlético Paranaense, Cuiabá, Coritiba, ele já conhece bem como é o futebol brasileiro, então não sei qual era essa proposta. Mas, assim, ele pode ter a intenção de fazer um trabalho a longo prazo no Corinthians, mas não depende dele. E mesmo não sendo culpa de treinador, até porque já trocou muito, então a gente já está bem claro que o problema do Corinthians não é o técnico. A gente sabe que se o time continuar sem ganhar, que aí daqui a pouco eliminado de uma Copa, vai sobrar para ele, né? E aí não é um chute, são os fatos. O que o Corinthians fez até agora é uma nova diretoria, mas essa diretoria mesmo já demitiu um treinador, que não foi eles que contrataram, mas iniciaram o ano com o Mano Menezes e depois de 4 derrotas mandaram ele embora. É uma situação, a dívida pelo Félix Torres já está também acontecendo há muito tempo. O Corinthians pode encarar um novo processo na FIFA, gente. A situação só piora. Aí muita gente que me encontra na rua fala, pilhado, tem que falar bem do Corinthians. Pô, vocês só falam mal, eu sou sincero. Eu falo, vem cá, como é que a gente vai falar bem? O Corinthians só mergulha em crise o tempo todo. Como é que a gente vai dar moral pro Corinthians se a diretoria do Corinthians não deixa a gente dar moral? Se o time do Corinthians não deixa a gente dar moral? Não dá. Se é um jogo ruim atrás do outro, se é uma crise atrás da outra, se é um papelão da diretoria atrás do outro, não tem como falar bem. Olha aqui, o Corinthians pode encarar novo processo na FIFA. Venceu no último sábado o prazo para o clube quitar uma parcela atrasada da transferência do zagueiro Félix Torres. O Santos Laguna do México cobra cerca de 6 milhões de reais ao Timão. Sem o pagamento
dentro do prazo proposto de 15 dias, os mexicanos agora estudam processar o Corinthians na entidade máxima do futebol, ou seja, a FIFA, e cobrar todo o restante da transferência. Félix Torres teve 80% dos direitos econômicos comprados pelo Timão, por 31 milhões de reais, divididos em 6 parcelas. O clube pagou a primeira, no ato da compra, e atrasou a segunda, cobrada há mais de 2 semanas pelo Santos Laguna. De acordo com o contrato do zagueiro equatoriano, o pagamento se dividia com 2 parcelas em 2024, 2 em 2025 e 1 em 2026. Ou seja, é o Corinthians aumentando ainda mais esse constrangimento.